Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente foi concretizado o negócio aí do Vasco envolvendo o Martim Benítez e o São Paulo e a chegada de um novo jogador pro Vasco. Também vai entrar muita grana aí nos cofres do Vasco por essa venda aí do Martim Benítez, o jogador que nem era do Vasco. Palmas aí para o Alexandre Pássaro, que ele fez um baita negócio. Vamos explicar melhor como que foi esse negócio aqui no nosso canal e quem é esse reforço já contratado aí pelo Vasco. Também vamos falar aqui da situação do Leandro Castan. O Ceará estaria interessado no jogador. Também vamos falar do jogo contra a Caldense, que corre riscos de ser adiado também, hein? O Vasco já teve o jogo contra o Botafogo adiado em um dia. Pode ter o da Caldense aí, um jogo importantíssimo nessa semana e pela Copa do Brasil também adiado. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal como de costume, muito fácil, só clicar embaixo aí no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Pessoal, o Vasco irá enfrentar a Caldense e até o momento está marcado ainda esse jogo para quinta-feira. O Vasco que vai jogar pela Copa do Brasil, o jogo às 9h30 da noite, com transmissão aí do Sport TV e do Premier Clubes. Só que tem um porém, devido aos altos índices de Covid-19 no estado de Minas Gerais, a partida aí do Vasco contra a Caldense lá em Poços de Caldas pode ser adiada aí, devido realmente às mortes que estão acontecendo no estado, né? Eu sou de Minas Gerais, moro no interior de Minas Gerais, e aqui realmente está morrendo, todo dia morrem muitas pessoas, e o estado está brecando aí muitas ações da sociedade, né? Muitos lockdowns também está acontecendo, muitos toques de recolheres aqui nas cidades. Com certeza em Poços de Caldas deve estar acontecendo a mesma coisa, e por isso que o Vasco pode correr risco aí de ter essa partida adiada. E pra falar a verdade, é benéfico pro nosso clube, né? Porque o Vasco não tá jogando nada e vai ter mais um período aí, talvez, quem sabe, seja adiado em uma semana. E o Vasco tem aí mais uma semana para trabalhar, pro Marcelo Cabo escolher o melhor time possível para colocar dentro de campo e colocar também, talvez, jogadores que vão chegar, né? Reforços que vão chegar pro Vasco nessa semana e, quem sabe, ajudar o nosso Vasco aí a se classificar sem susto, né? Porque a gente tá muito preocupado com a possível eliminação precoce do Vasco aí na Copa do Brasil, né? Porque o Vasco não vem jogando nada no Campeonato Carioca e provavelmente a gente já possa ter o Cano 100% para entrar em campo, né? Quinta-feira ainda não é garantia que ele estará em campo, mas se caso seja anulada a partida, seja adiada a partida, o Vasco pode trabalhar melhor aí o recondicionamento físico do Cano e ele está 100% no próximo jogo aí, que será importantíssimo para uma classificação do Vasco. Deixa aí nos comentários se você acredita em adiamento da partida, se você acha que será benéfico para o Vasco caso essa partida contra a Caldense seja adiada aí em talvez uma semana. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação de jogadores, né? Jogadores chegando, jogadores saindo do Vasco. Vamos explicar primeiro a situação aqui do Leandro Castan, né? O Leandro Castan teria recebido aí uma sondagem do Ceará, pessoal. A gente já trouxe informações que o Corinthians e o Atlético Mineiro teriam também sondado o atleta, só que nada oficial, nada chegou ainda pro Vasco. Ontem à noite surgiu essa informação de que o Ceará estaria interessado na contratação do zagueiro, que praticamente está de saída do Vasco, né? O jogador, para ficar no clube, vai ter que reduzir aí, se eu não me engano, mais da metade do seu salário para ficar no Vasco, para ele se readaptar à nova realidade financeira do clube. Ele vai ter que aceitar essa diminuição dos seus salários. Claro, os times da Série A vão receber mais grana que o Vasco nessa temporada, tem capacidade de bancar talvez os salários integrais aí do Leandro Castan e estão aí talvez correndo atrás do jogador. Surgiu o nome do Ceará como interessado, só que até o momento não chegou nada de oficial para o Vasco, né? O Vasco talvez esteja aguardando aí o desenrolar possivelmente do Ceará se quer realmente contratar o Leandro Castan e oficializar talvez uma proposta aí para o Vasco para talvez vender o jogador, né? O Vasco que já perdeu o jogador para o rival do Ceará, o Iago Pikachu foi para Fortaleza, já foi apresentado, inclusive falou que não quis pôr o Vasco na justiça em momento algum, passou pela sua cabeça colocar o Vasco na justiça, já que o Vasco deve muita coisa a ele. Também muitos jogadores que já deixaram o Vasco também saíram do Vasco sem receber e com certeza muitos desses jogadores ainda que podem deixar o Vasco vão aparecer aí na mídia aí, colocando o nosso clube na justiça, como foi o Breno, né? O Breno saiu antes do término do Campeonato Brasileiro e mesmo assim colocou o Vasco na justiça cobrando 3 milhões de reais, né? É um absurdo, jogador que nem entrou dentro de campo. Mas eu acredito que o Leandro Castan também, se sai do Vasco, não deverá colocar o nosso clube na justiça e vamos aguardar ver se o Ceará vai intensificar as conversas pelo zagueiro e vai formalizar a proposta oficial, que é o que interessa realmente para o Vasco.
E ontem finalmente teve um desfecho aí positivo a situação do Martim Benítez, né? Positivo pro São Paulo, né? Pro Vasco não, o Vasco perdeu aí o seu melhor jogador e com certeza o Vasco vai ficar aí sem o seu camisa 10, vai ter que correr atrás aí no mercado para trazer um novo jogador para essa posição, porque o Carlinhos não dá, né, cara? Para falar a verdade, o Carlinhos não é 10 em lugar nenhum e com certeza não vai ser aqui no Vasco, né? E infelizmente essa é a nossa situação, só tem um Carlinhos, vai ter que ir ao mercado contratar jogadores para essa posição. O Marquinhos Gabriel também pode fazer ali aquela função, mas eu acho que ele é mais jogador de lado de campo do que realmente centralizado. Mas tem que ir sim ao mercado contratar esse camisa 10 e o Martim Benítez foi contratado pelo São Paulo. O Vasco ainda vai receber 2 milhões de reais vindos aí do São Paulo pela liberação do Benítez, né? O Vasco que bancou 900 mil reais pro Independiente reemprestar ele lá em janeiro. E o Vasco aí na sacada de mestre aí do Alexandre Pássaro, que merece todos os elogios, recebeu mais do dobro aí do valor investido para contratar o jogador novamente lá em janeiro, né? E também vai receber o garoto Paulinho Boia, que é o reforço contratado aí pelo Vasco por empréstimo por uma temporada. O jogador ficará essa temporada toda aí no Vasco e com certeza vai ajudar bastante a nossa equipe. Jogador jovem, joga pelo lado de campo, atacante, posição que o Vasco precisa hoje no nosso elenco, e desejamos sorte sim ao Paulinho Boia, mais um reforço contratado pelo Vasco que deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas ou talvez mais tardar amanhã, já que o Benítez viaja hoje já para São Paulo para fazer exames e com certeza já ser anunciado oficialmente como reforço do tricolor paulista. E o Vasco vai tentar aí realmente trazer mais reforços. Essa semana a gente tem expectativa do anúncio da contratação do atacante também Morato, também de uma possível chegada de um goleiro, né? O Vasco deve estar seguindo aí no mercado em busca de a contratação de um goleiro, porque precisa. Perdeu o Fernando Miguel para o Atlético Goianiense, né? Emprestou, para falar a verdade, que o Vasco não quis continuar com o Fernando Miguel e emprestou ele lá para o Atlético Goianiense e precisa trazer um goleiro, né? Porque no último jogo o Lucão já não passou tanta segurança assim devido à falha que ele teve junto com o Ricardo Graça no gol lá do Nova Iguaçu, né? O Vasco tomou um gol besta, falha de comunicação total. Com certeza essa falha passa pelas mãos do Lucão e também ali do Ricardo Graça, que não tinha o que fazer, né? A bola bateu nele e acabou entrando no gol. Os jogadores deverão chegar, né? Eu acredito que o Vasco deverá contratar, caso o Leandro Castan saia do Vasco, contratar mais um zagueiro para a equipe. Também aí, mais um lateral esquerdo para a posição. Precisa também reforçar o meio campo, principalmente o meio campo do Vasco. Muito frágil, muito fraco o meio campo do Vasco. Estou falando isso aqui todos os vídeos, porque a diretoria do Vasco tem que abrir o olho para contratar principalmente aí mais volantes, né? Os volantes do Vasco são fraquíssimos, não protegem nada, deixam um espaço gigantesco, a zaga totalmente exposta. A gente viu, o Vasco tomou 2 gols do Nova Iguaçu, cara. Do fraquíssimo time do Nova Iguaçu, o Vasco tomou 2 gols. Não é porque o Vasco fez 2 lá na frente, conseguiu um empatezinho, não. Tomou 2. Isso é um absurdo, é um time fraco como é o do Nova Iguaçu, e o Vasco não conseguiu fortalecer ali a defesa para evitar esses gols. Marca a diretoria do Vasco, escolha bem aí os nomes no mercado. Até o momento parece que vem contratando bem sim. Vamos aguardar ver como que vai ser o desenvolvimento desses jogadores já contratados dentro de campo. E agora o Paulinho Boia também, né? Vamos ver se esses jogadores vão ajudar o Vasco nessa temporada e com certeza mais jogadores têm que chegar no nosso clube. A gente falou ontem do volante René Júnior, que foi oferecido ao Vasco. Até o momento ninguém da diretoria do Vasco desmentiu essa notícia, pelo menos até o ponto que eu sei, ninguém desmentiu. Vamos aguardar ver se esse jogador vai evoluir as negociações com o Vasco. É um jogador que a torcida não quer ver no Vasco. Eu também não gostaria de contar com ele no Vasco, mas infelizmente a gente sabe que o Vasco não tem dinheiro e é esse tipo de jogador que realmente deve fechar com o nosso clube. E vamos aguardar aí os próximos dias se o Vasco vai trazer mais reforços. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal como de costume, também ativa o sininho para você não perder nada. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.